Agora vamos ver um outro tipo de fatoração, que em geral esse aqui vai aparecer muito, tá? Que é a fatoração de uma equação ou de uma função do segundo grau. Como que a gente sabe que essa expressão é uma função ou uma equação do segundo grau? Quando nós temos uma expressão, que nós temos essa escadinha aqui, ó, x ao quadrado, x1 e x0. A gente sabe que x elevado a zero é 1, né? Então, todo número, ele possui a potência letra elevada a zero. Engraçado, né? Ninguém nunca falou isso pra gente, mas possui. Quando a gente está tratando do número, por exemplo, 3, significa que esse número aqui ele tem uma letra junto com ele, 3 elevado a zero. Por quê? Qualquer coisa elevada a zero é igual a 1. Então, eu vou ter aqui o 3 como solução, né? Então, uma equação ou uma função do segundo grau, se for função, eu vou ter y igual a x² mais bx mais c. Então, essa é a carinha da função do segundo grau. Se for uma equação, vai ser ax² mais bx igual a zero. O que muda de um para o outro? O que muda é que a função, eu tenho uma variável y, que é independente, com a variável, x, que é independente, com a variável y, que é dependente, né? X independente, y dependente. E na equação, eu sumo com esse cara aqui. Esse cara aqui, para mim, não existe. Ele é zero para mim. Então, o que muda da função para a equação? A igualdade. Aqui eu tenho uma letra dependendo da outra, e aqui eu não tenho letra dependendo de ninguém, né? Eu só tenho a variável x, igual a zero. Então, quando a gente olhar uma expressão dessa aqui, a gente pensa a primeira coisa assim, bom, eu tenho que fatorar isso aqui, mas como que eu fatoro essa expressão? A gente vai fatorar isso aqui através de uma fórmula que é muito conhecida, que é a fórmula do matemático chamado Bhaskara. Qual é essa fórmula? Delta, que é o nosso variante, vai ser igual a b² menos 4 vezes a vezes c. E depois eu vou ter o x, que serão as nossas raízes, vão ser menos b mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o valor a. Certo? Então, essa aqui vai ser a nossa fórmula de Bhaskara, que é especificamente utilizada para a fatoração de uma equação ou de uma função do segundo grau. O que a gente começa fazendo, né? Para eu descobrir as soluções disso, eu igualo isso aqui a zero. Ok. A minha intenção é descobrir as raízes. Quais são as raízes, né? Quais são as raízes dessa expressão? Então, eu quero descobrir quem são as nossas raízes. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai descobrir o valor de A, B e C. O A é o valor que está com x². Então, qual o valor que está com x² aqui? Ah, não tem nenhum. Não tem nenhum valor com x² aqui, ó. Mentira. Quando não tem nada, eu tenho 1. Então, o nosso A será 1. Qual a variável B? O B é quem está com x. B é quem está com x. Então, o que tem aqui com o B? O que eu tenho? Quando eu não tenho nada, eu tenho 1. Então, a variável B. 1. E o C é quem está sozinho. Quem está sozinho aqui é o menos 2. Então, aqui C é igual a menos 2. O que é importante vocês perceberem, né? Os sinais. Aqui é muito importante os sinais. O A é positivo, então tá positivo aqui. A gente sabe que quando não aparece nada é positivo, né? O B também é positivo, ó. B também é positivo. E o C é negativo. Então tem que observar isso aqui. Agora vamos usar lá a primeira parte, delta. Delta é igual a b², b é 1, então vai ficar 1², menos 4 vezes A vezes C. Coloco entre parênteses aqui, ó, porque é negativo, tá? Delta é igual a 1², 1.
Menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Então, nosso delta é igual a 9. Então, por enquanto aqui, ó, só penso nisso. Delta positivo, ok, então tem solução, né? A gente sabe que se o delta for negativo aqui, ela não possui solução dentro do conjunto dos reais. No caso, como é positivo, eu tenho solução, beleza? É algo positivo para mim. Vou continuar. Agora vamos descobrir os valores de x, né? Que são as nossas raízes. Menos b, então vai ficar menos 1, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. O a é 1. Isso aqui vai ficar menos 1, mais ou menos raiz de 9 é 3, 2 vezes 1 é 2. E agora eu vou ter o nosso x1 e o nosso x2, tá? O nosso x1 vai pegar um desses valores aqui, um positivo ou um negativo. E o x2 vai pegar o outro valor que restou. Então, eu vou pegar o positivo primeiro, que é o que está em cima, e geralmente eu pego o que está em cima primeiro. Então, vai ser menos 1 mais 3, dividido por 2. Menos 1 mais 3 vai dar 2, positivo. 2 dividido por 2, 1. E aqui, embaixo, vai ficar o outro sinal, né? Menos 1 com menos 3 vai dar menos 4, dividido por 2, menos 2. Então, essas aqui são as nossas raízes. O que são as nossas raízes? Se a gente pegar essa equação ali, ó, 1x² mais 1x menos 2 igual a 0, se a gente pegar essa expressão aqui, e eu tô falando que o x, por exemplo, é 1, né? Então, aqui eu tenho 1x², então é como se eu tivesse 1 vezes... Estou falando que o x é 1, então vou substituir aqui no lugar do x, vou substituir o 1, tá? É como se eu estivesse fazendo assim, ó. 1 vezes 1 ao quadrado, mais 1 vezes 1 menos 2. Vamos ver quanto vai dar isso aqui, para a primeira raiz. E eu também achei menos 2, né? É como se eu tivesse 1 vezes menos 2 ao quadrado, mais 1 vezes menos 2, menos 2. Então, só para vocês entenderem, ó, aqui eu vou ter 1 vezes 1 ao quadrado, mais 1 vezes 1, menos 2. Que valor que vai dar isso aqui? Tem que dar 0. Não é raiz? Eu não falei inicialmente que ele daria 0, então tem que dar 0. Tá aqui, 0. Agora o próximo, 1 vezes menos 2 ao quadrado, mais 1 vezes menos 2 ao quadrado, menos 2. Quanto que dá? Errei aqui, coloquei ao quadrado. Então, viram que quando eu coloquei ao quadrado ali, deu errado, né? Então, deu 0. Então, significa que esses dois valores são as nossas raízes. São valores que, se eu fosse olhar esse gráfico aqui, que ele é uma parábola, os pontos aqui que ele cortaria meu eixo seria exatamente no ponto menos 2 e 1. Menos 2 e 1 aqui, tá? Que seriam os pontos o quê? Esse aqui é o meu eixo X. E vamos supor que o eixo Y está passando mais ou menos aqui, né? Porque o menos 2 e o 1 tá aqui. E aí, ó, esses são os pontos que quando eu tenho 1, o Y é 0. Quando eu tenho 2, o Y é 0. Tá aqui, ó. Y. Né? Isso aí. Tá, onde eu queria chegar com isso aqui, né? Da fatoração. Então, eu tenho que x é igual a 1 e x é igual a menos 2. São raízes. Isso não está na forma fatorada ainda. Como que eu transfiro para a forma fatorada? Eu tenho que x, então, é igual a 1. E aqui, de baixo, né? Que x é igual a menos 2. Isso aqui é uma solução. X igual a 1, x igual a menos 2. Eu vou transformar isso numa expressão. O que eu vou fazer? Coloco isso aqui para cá. Passo esse 1 para o lado de lá. Então, vai passar, é positivo, então vai passar negativo.
Isso agora é uma expressão para mim. E esse aqui é a mesma coisa. É igual a zero. Então, ó, agora eu tenho uma expressão. X menos 1, x mais 2. São uma expressão. O que eu posso dizer com isso aqui, né? Eu posso falar, então, que essa expressão x ao quadrado mais 1x... Não vamos falar 1x porque a gente não fala, né? X ao quadrado mais x menos 2 igual a zero, a gente reescreve dessa forma. Será que é verdadeiro? Vamos puxar um pouquinho para cá. Então, eu estou falando para vocês... que x ao quadrado mais x menos 2 é igual a zero, né? Essa é a expressão. E ainda eu estou falando que x ao quadrado mais x menos 2 é igual a isso aqui. X menos 1 e x mais 2. Eu estou falando. Então, aqui, ó, x menos 1, vou colocar entre parênteses, por quê? Porque está saindo uma expressão, né? X menos 1 e x mais 2. Eu estou falando que isso é igual a isso, tá? Então, essa aqui é a nossa forma fatorada. É a nossa forma fatorada, tá? Será que é verdade? Será que é verdade? Não sei, né? Não sei ainda se é verdade. Será que é verdade? Eu não sei. Vamos tirar a prova real, só para vocês verem. Eu estou falando que essa expressão é essa expressão aqui. 6 meia dúzia, mesma coisa. Então, isso aqui está numa forma de fatoração. Tá vendo que eles dois estão em evidência? Então, como é que eu vejo aqui, né? Eu tenho x menos 1, que está multiplicando x mais 2. O que eu vou fazer aqui? Vou resolver esse negócio. Fazer distributivo aqui, né? Eu sei lá do nosso médio que quando eu tenho uma multiplicação de duas expressões, eu faço aquele chuveirinho, né? Famoso chuveirinho. Então, eu vou ter x vezes x, x ao quadrado. X vezes mais 2, x. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes mais 2, menos 2. Beleza. Vou reduzir os termos semelhantes, né? X ao quadrado só tem o x ao quadrado. Mais 2x com menos 1x, mais 2 com menos 1, vai dar mais 1, né? Aqui, ó. Mais 2 com menos 1 vai dar mais 1x. Não precisa aparecer esse 1, né? Então, vai ficar mais x menos 2. Observe o seguinte, né? O que deu aqui? Essa expressão aqui é exatamente essa expressão aqui. Então, tirei a prova real, né? Então, essa expressão x menos 1, x mais 2 é a minha expressão fatorada. Então, para a equação do segundo grau, como que a gente chega na forma fatorada? Através de equação de Bhaskara, tá bom? EAD, Unicesumado, meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.